Uma das inabaláveis promessas do Elohim da vida, Adonai Yahweh, é que ele dará a vida eterna a todos os que o abraçarem, a sua aliança através do ungido que ele enviou, Yeshua HaMashiach, aquele que morreu no nosso lugar pelos nossos pecados para nos resgatar da morte eterna. E tal como o Pai o ressuscitou, assim como ao que nele creem, lhe assegura a vida eterna pelo mérito do Filho e da fidelidade dos que abraçaram a aliança que ele fez com o povo que chamou, Israel. Esta é a chamada primeira ressurreição, a dos justos, que irá ocorrer, segundo a palavra, na segunda vinda gloriosa de Yeshua, num dia das trombetas, já na qualidade de rei. É nessa ressurreição que os justos serão transformados em seres angelicais. Seremos iguais aos anjos, como disse Yeshua em Lucas 20, 34 a 36, pois na habitação celestial não entram a carne e o sangue, 1 Coríntios 15, 50. Por isso mesmo a primeira morte, a física, não é algo de terrível que o fiel deve temer. Hebreus 2, 14 a 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Essas duas passagens bíblicas revelam-nos o espírito com que devemos encarar a morte física se estivermos ancorados pela fé e a fidelidade em Yeshua. Por quê? Porque se confiamos na palavra e nas promessas da vida eterna do Filho do Altíssimo, se porém não estivermos em Yeshua, então o temor da morte é grande, porque estes morrem sem esperança. Sim, o que está prometido a todos os justos é que herdarão corpos celestiais, semelhantes ao Filho do Homem na sua glória. Faz lembrar a sementeira da batata, por exemplo. Semeia-se uma batata já velha, engelada e grelada, e renascem muitas batatas novas, cheias de vigor. 1 Coríntios 15, 42 a 49. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Trata-se então de um processo de transformação, renovação, pelo qual passarão todos os que se revelarem fiéis a Yeshua e aos preceitos de vida eterna que o Pai nos deu através do seu servo Moisés, a sua Torá, e todas as palavras que nos foram transmitidas por ele através dos seus profetas. Ao falar dos fiéis de todas as épocas passadas e que desceram à sepultura na esperança da ressurreição por Yeshua, o autor de Hebreus nos diz, Hebreus 11, 13 a 16, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Por isso os fiéis do passado nos deixaram o seu testemunho, Jó 19, 23 a 27, para que creiamos na vinda gloriosa do Rei de toda a terra, Yeshua, falando para os justos. O profeta tem essas palavras de confiança, Isaías 26, 19, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Havendo dois momentos únicos na vida da humanidade, em que as sepulturas se abrirão e a terra dará os seus mortos. O primeiro momento é o da primeira ressurreição, a dos justos, que ocorrerá ao toque da sétima e última trombeta, quando Yeshua vier buscar a sua noiva, o povo santo.
O segundo momento ocorrerá no final do reino milenar de Yeshua, quando todos os mortos que não fizeram parte da primeira ressurreição serão ressuscitados para comparecerem perante o tribunal no chamado julgamento final ou julgamento do grande trono branco. É isto que a palavra nos ensina. João 5, 26 a 30. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Mal andam aqueles que se dirigem à idolatria, entoando preces pelas almas dos mortos. Isto é engano satânico, pois estão a fazer preces a algo inanimado, que é obra da mão dos homens e que não pode ouvir, pois não há espírito neles, como nos é dito em Salmo 115, versículos 4 a 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Satanás vem engodando os corações dos homens, ocultando-lhes essas verdades do Eterno e levando multidões a crer na mentira, pois ele é o pai da mentira. O que a passagem de João 5, 28 a 29 nos confirma é que todos os seres humanos terão de comparecer perante o tribunal divino, respondendo pelas suas ações. Porém, os justos que fizeram parte da primeira ressurreição na vinda gloriosa de Yeshua, já hoje estão a ser julgados, pois se assim não fossem, não fariam parte desta ressurreição, 1 Coríntios 15, 52, e não herdariam a vida eterna com corpos gloriosos transformados, iguais aos anjos, Lucas 20, 34 a 36. Sim, a Israel de Yahweh herdará o galardão da vida eterna na vinda do rei Yeshua como eleitos. Já a ressurreição dos que não fizeram parte da primeira ressurreição ocorrerá no julgamento final, o do grande trono branco, que terá lugar no final do reino milenar de Yeshua, Apocalipse 25. Falando com Marta, irmã de Lázaro, que havia chamado mestre devido à morte do seu amigo, ele tem estas palavras, João 11, 23 a 27. Disse-lhes Yeshua, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Yeshua, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Disse ela. Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Sim, Yeshua caminha a verdade e a vida e nele, e por ele, está a ressurreição para a vida eterna, como galardão que será dado a todo ser humano que revelar a sua fidelidade até o fim. Não importa se o corpo está no pó da terra, no dia da sua vinda gloriosa, ou se ainda está vivo, todos os fiéis serão transformados em corpos celestiais, irão ao encontro do Senhor nos ares, como nos ensina Paulo. 1 Tessalonicenses 4, versículos 14 e 18. Porque, se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yeshua dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá ao céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrarmos o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Sim, a verdadeira esperança dos homens tem de estar firmada em Yeshua, o Cordeiro de Yahweh, aquele que se entregou à sua vida e foi sacrificado no nosso lugar, aquele que é chamado de a principal pedra angular, deste grande edifício espiritual que vem sendo construído tijolo a tijolo. Esta é a demonstração do grande amor revelado pelo Pai, para que os seus que lhe são fiéis alcancem a redenção da vida eterna pelo seu Filho Yeshua. Yahweh não é Deus dos mortos, mas dos vivos, ainda que estejam a dormir no pó da terra. Lucas 20, 37 a 38. Todos estão guardados para a vida eterna. Vemos também que o arrebatamento dos justos, que irão encontrar o rei Yeshua, nos ares ocorrerá, na sua segunda vinda gloriosa, visível e universal. Todo olho verá, a qual ocorrerá no dia das trombetas,
quando o mundo ouvir a trombeta do Altíssimo e o alarido que rodeará a sua vinda gloriosa. Quando se der a primeira ressurreição, a dos justos, que irão ao encontro do Rei, transformados, pois também os justos que estão dormindo nas suas sepulturas ouvirão a sua voz e despertarão para a vida gloriosa que lhes foi prometida e na qual firmaram a sua fé e esperança. João 5,28. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. 1 Coríntios 15, 20-23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Apocalipse 1:5. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. As palavras de Yeshua confirmam-nos isto mesmo, em Mateus 24, 27-31. Eis a antevisão do que irá ocorrer na vinda gloriosa de Yeshua, o Rei Eterno, e da ressurreição dos justos. Nesse mesmo momento, Satanás e suas hostes serão presos no abismo por 1000 anos. Apocalipse 21-3. Mas a grandeza da vinda do Rei Yeshua não ocorrerá sem que toda a humanidade sofra os dias de tribulação. Serão dias de grande aflição, como nunca houve nem voltará a haver. Marcos 13, 19-20. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Estes são os dias da tribulação. Todo o mundo será posto à prova, até mesmo os que se dizem cristãos e seguidores de Cristo. Portanto, não esperemos a vinda do Rei sem que esses dias de aflição e apostasia ocorram. Serão os dias do governo do último anticristo e do falso profeta, que enganarão a muitos. Diz-nos ainda Marcos 13, 24-27. Ora, naquele dia, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Por estas palavras, adquirimos a certeza que a vinda gloriosa de Yeshua e a primeira ressurreição ocorrerão depois dos dias da tribulação, pelo que a falsa doutrina do arrebatamento dos justos antes dessa tribulação não tem qualquer base doutrinal. Sim, consolemo-nos uns aos outros com essas certezas de fé. Atentemo-nos no testemunho de Paulo em Atos 24, 14 e 15. Mas confesso-te isto, conforme aquele caminho que chamam seita. Assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Faremos mal se duvidarmos das palavras daquele que tinham o Espírito Santo e que nos deixaram seus testemunhos, para que creiamos na mesma palavra de vida. Não sejamos como alguns do primeiro século que negaram a ressurreição dos mortos. Muitos dos saduceus o fizeram. Mateus 22, 23-32, Atos 23, 6-8, 1 Coríntios 15, 12, 2 Timóteo 2, 17 e 18. Se cremos que Yeshua ressuscitou dos mortos, bem fazemos, pois é na ressurreição do Filho do Homem que assenta a nossa fé e a promessa de um galardão eterno aos que lhe foram fiéis. 1 Coríntios 15, 51-57. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agulhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor Yeshua HaMashiach. A confirmação da doutrina da ressurreição entre os mortos é-nos transmitida por muitos e variados servos do Altíssimo. Romanos 8:11, 22-24. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Yeshua
habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Os testemunhos acerca deste princípio basilar da nossa fé são muitos. Sim, tudo é possível ao que crê. Algumas ressurreições temporárias nos são relatadas na palavra que Yahweh realizou através de algum dos seus profetas ou até mesmo por Yeshua HaMashiach. Porém, como dizemos, essas ressurreições ocorreram para que se manifestasse o poder do Elohim e do Espírito Santo que estava com os justos. Por isso, tais ressurreições ainda não foram as definitivas, pois não houve transformação em corpos celestiais. Não confieis em príncipes nem nos homens em quem não há salvação. Salmo 146, versículos 1 a 5. Louvai a Iá, ó minha alma, louva a Ele. Louvarei a Ele durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta em Yahweh, seu Deus. O caminho da santificação em cada um dos que creem para a vida eterna. Este caminho é que nos é ensinado na Santa Lei, Torá de Yahweh, os seus mandamentos, testemunhos, juízos e estatutos, e nas palavras dele dadas através dos seus profetas. É um dos pilares da salvação do ser humano que se chega ao eterno para conhecimento e salvação do seu Filho Yeshua. Se esta santificação não se operar em cada um de nós, é porque nos andamos a enganar a nós mesmos. Por isso Paulo nos admoesta em 2 Coríntios 5, 14 a 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E por que razão a ressurreição dos justos ocorrerá somente na vinda do Rei Sumo Sacerdote Yeshua? Porque a palavra nos confirma que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu dos céus, Yeshua HaMashiach. João 3, 13 a 15. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deste modo, até o mais justo dos justos entre os homens aguarda no pó da terra a vinda daquele que lhes dará a vida eterna. Até lá dormem, como Paulo se expressa em relação aos fiéis que já estão no pó da terra. O que os torna diferentes dos demais é que estes adormeceram no Senhor, guardando até o fim a bem-aventurada esperança da salvação por Yeshua, e foram justos aos olhos do Pai, andando em todos os seus caminhos, mandamentos, juízos, estatutos e testemunhos, na sua Torá, como nos é dito em relação aos pais de João o Batista, Lucas 1, 5, 6. Não é por Maria, nem por nenhum dos outros justos que o homem é salvo, mas somente por Yeshua, o revindouro, como nos é confirmado de forma bem clara em Atos 4,12, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. E na sua condição de mediador entre nós e o Pai, é só no santo nome dele que devemos pedir ao Pai todas as coisas, louvando e agradecendo o que faz por nós conforme as suas palavras em Mateus 21, 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Vemos assim que todos os que praticam o bem, a Torá, e têm a fé do testemunho de Yeshua serão ressuscitados na vinda gloriosa do Rei Eterno, para receberem dele o galardão da vida eterna. Apocalipse 26. Da mesma forma, todos os restantes seres humanos também serão ressuscitados para comparecerem perante o justo juiz no tempo do grande trono branco. Todos serão julgados pelas suas obras, mas os ímpios serão julgados e lançados vivos no lago de fogo, que é a segunda morte. Disso nos falam os profetas também no livro de Apocalipse e Mateus 25, 41. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde
com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Da mesma maneira que os justos herdarão a vida eterna, Apocalipse 2:11, os ímpios herdarão a morte eterna, a destruição completa. Assim, pela Santa Palavra, temos a certeza que a nossa última condição neste mundo não será a decomposição dos corpos na sepultura, mas sim a gratificante esperança da vida eterna por Yeshua. Hoje somos mortais, amanhã seremos imortais, porque Yahweh habitará em nós, e assim seremos revestidos pela vida, que é a natureza do Elohim Todo-Poderoso. 1 Timóteo 6,16. O que o Pai fez pelo Filho, também fará cada um de nós, se formos fiéis até o fim. Romanos 6, 3-9. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Yeshua fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Assim como não terá domínio sobre nós se estivermos verdadeiramente nele, andando como ele andou, em todos os preceitos do Pai, a sua Torá e as palavras dos profetas, os mesmos que ele disse que não veio abirrugar, mas cumprir. Mateus 5, 17-19.